Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos, estudando a palavra de Deus todos os dias, que é o maná da esperança para cada um de nós, todos os dias que Deus tem nos dado. Convido a todos vocês a pegarem aí as suas Bíblias e abri-las lá no Salmo 89, que é onde nós hoje teremos aqui uma mensagem do Salmo 89. Salmo 89, que nós vamos ler hoje. Antes da nossa leitura, eu convido vocês a uma breve oração. Querido bom Deus, Pai Todo-Poderoso, que habitas nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Pai querido, Pai de amor, estamos com a tua palavra aberta, pedimos a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 89, que vamos ler hoje, ele tem aqui praticamente, queridos, 52 versos. Nós não vamos ler todos esses versos, porque é uma leitura bem assim, de muitos versos, mas eu quero tirar aqui algumas lições desse estudo, tá bom? Antes de nós começarmos aqui a nossa leitura, quero dizer para vocês, queridos amigos, permaneçam até o fim, porque no final Deus tem um apelo fervoroso para fazer ao seu coração. E Deus tem também uma palavra de esperança até o final. Fique até o final, porque Deus hoje quer falar com você. Salmo 89, praticamente é o último salmo aqui do terceiro livro, que é referente ao livro de Levíticos. É o último desses salmos. E esse salmo aqui foi escrito por um homem chamado Etã. Etã, queridos, foi um sábio que vivia ali no reino de Salomão. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 31. E ele então vai falar aqui do servo, vai falar aqui da aliança de Deus com Davi. Tá? Então, não é Davi que está escrevendo esse salmo, e esse salmo tem o título de A Promessa de Deus a Davi. Dentro desse salmo, então, nós vamos trabalhar 4 ideias. Quais são as 4 ideias? Do verso 1 até o verso 18, Deus é fiel em seu caráter. Do verso 19 até o verso 29, Deus é fiel em sua aliança, confiem nele. Do verso 39 até o verso 45, Deus é fiel em sua disciplina. E aqui a última parte, que é a quarta parte, a fidelidade de Deus, que é do verso 46 até o 52, a fidelidade de Deus não termina, esperem nele. Então vamos trabalhar essas 4 ideias aqui dentro desse salmo. A primeira ideia é: Deus é fiel em seu caráter, louvem-no. Então olha só que interessante, porque Deus é fiel em seu caráter, o que eu devo fazer? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, verso 1. Os meus lábios proclamarão as gerações, a todas as gerações, a tua fidelidade, pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade te confirmarás nos céus. Tu disseste: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a sua posteridade, e firmarei o seu trono de geração em geração. Deus, queridos, ele é fiel em seu caráter. Deus, ele é fiel na sua misericórdia. Deus é fiel, queridos amigos, à sua aliança. Por isso que lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 16, ele diz algo muito importante. Aliás, Malaquias 3, verso 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias diz assim, olha que interessante. Malaquias 3, verso 6. Malaquias diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Queridos amigos, Deus não muda. Deus não é como nós, Deus não é como o homem, como diz lá no livro de Números 23, verso 19. Se Deus não é como nós, queridos, ele é fiel ao seu caráter. A aliança de Deus nunca foi voltada do homem para Deus, mas de Deus para com o homem. Então é por isso que o salmista está dizendo: nós temos que louvar, nós temos que cantar o nome de Deus, porque ele fez uma aliança com o seu escolhido, aquele com quem ele escolheu. Quem ele escolheu? Ele escolheu o seu servo Davi. Queridos amigos, em várias ocasiões dentro da Bíblia, Deus fez aliança com o seu povo. Só que olha que interessante, Deus fez aliança com Davi. Aliás, o primeiro com quem Deus fez aliança foi com
Adão, lá dentro do Jardim do Éden. Oséias vai falar isso. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, e o último com quem Deus fez aliança, depois Deus não faz mais aliança com nenhum ser humano, sabe com quem foi? Com Davi. Sabe por quê? Porque dentro desse salmo aparece 10 vezes a palavra para sempre, ou a frase para sempre. Deus está falando assim, olha, para sempre estabeleci a minha aliança será eterna, a minha aliança permanecerá eterna. Então, se Deus é fiel à sua aliança, nós todos temos que dar louvores a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele não muda. E se Ele não muda, queridos, em breve Ele voltará para nos buscar. Amém. Glória ao Senhor. Um dia Ele vai vir para nos buscar e nos tirar desse mundo. Porque hoje, a mesma aliança com quem Ele fez com Davi, como Ele fez com Davi, hoje Ele está renovando essa aliança com toda a humanidade, com todo aquele que vier a fazer parte do povo de Deus, mediante ao sacrifício de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou todos, e Deus pede para que todos agora se curvem diante da sua santidade, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Queridos amigos, então louvem, cantem ao nome desse Deus. Apesar de estarmos vivendo nesse período tão turbulento, talvez você hoje não tenha motivos para louvar o nome de Deus. Queridos, louvar o nome de Deus quando tudo vai bem é fácil. Precisamos louvar o nome de Deus quando as coisas também não estão bem. É assim, queridos, porque no mundo, João 16:33, no mundo vamos passar por aflição. Que tipo? Não sabemos. Todas elas. Mas tenha um bom ânimo, porque Jesus venceu por mim e por você. Glória a Deus. Por isso nós temos, então, motivos hoje para louvar o nome de Deus. A partir do versículo 19 até o verso 29, diz assim: Deus é fiel em sua aliança, confie nele. Dos versos 19 a 29 diz isso. Olha só, versículo 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo. Exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Queridos, não foi Davi quem escolheu a Deus. Foi Deus quem escolheu Davi. Queridos, diante de toda a história, dentro de toda a história de Deus, do povo de Deus na terra, nós observamos, queridos, que Deus foi tirando algumas pessoas a dedo, foi escolhendo pessoas a dedo para mostrar a ela, para dar a ela o seu favor de uma maneira diferente para com uma nação em geral. E esses, queridos, foi com esses que Deus foi fazendo aliança, foi fazendo pactos, como eu acabei de dizer para vocês, Adão, Noé. Deus foi fazendo pacto com esses homens, Abraão, Isaac, Jacó, e nós vamos falando ali de Moisés até chegar aqui em Davi. Então Deus tem o direito sim de escolher, e Ele escolhe quem Ele quer. Agora, querido, saiba que hoje Deus está escolhendo você. Ele não vai fazer acepção de pessoas, Ele não faz acepção de pessoas, e por Ele não fazer acepção de pessoas, hoje Ele também te escolhe como um ungido do Senhor, e esse ungido do Senhor é você. E quando Ele coloca a mão sobre você, nem o mal te sucederá, porque Ele vai usar você com poder. Queridos amigos, Ele diz: encontrei Davi. Parece que Davi estava escondido. Entenda, queridos, que quando Jessé, ele vai apresentar os filhos para Samuel ungir, ele apresenta os filhos mais bonitos e esquece de um filho, e esquece de Davi. Davi estava lá no campo, pastoreando ovelhas. Aí então Samuel diz para ele assim: meu querido Jessé, não tem outro filho aí não? Aí ele diz: tem um mirradinho que está lá no pasto pastoreando as ovelhas. Mas entenda, queridos, Deus já tinha escolhido Davi antes de Davi entender sobre o que era ser ungido. Queridos amigos, Deus te escolheu antes de você nascer. Salmo 139 diz isso. Ele te cercou de trás, de frente. Por quê, queridos? Porque Ele hoje tem uma missão, hoje Ele tem um pacto com toda a raça humana. Então, queridos, Ele escolheu Davi como hoje Ele escolhe você. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz ali que Deus escolheu uma pessoa segundo ao seu coração.
Essa pessoa foi Davi e com ele tem um pacto para sempre. Ele vai falar isso, olha só, no verso 21. A minha mão estará sempre com ele. E nós sabemos que Jesus, lá na frente, Jesus vem da linhagem de Davi. E por Jesus vir da linhagem de Davi, queridos amigos, o reino de Deus, ele é para sempre. Agora, a terceira parte diz assim: Deus é fiel em sua disciplina. Entenda, queridos, que mesmo Davi sendo o segundo coração de Deus, Deus em nenhum momento, entenda, queridos, em nenhum momento Deus passou a mão nos problemas de Davi. Queridos, Davi era o segundo coração de Deus, mas cometeu muitas coisas erradas, fez muitas coisas erradas. Mas sabe por que Davi é o segundo coração de Deus, queridos? Porque Davi, ele se arrependia de coração. E quando ele se arrependia de coração, Deus perdoava e dava sempre a ele uma nova oportunidade. Sabe o que às vezes está faltando para nós? Nós escrevemos nos nossos carros, já vi muitas vezes em letreiros atrás de caminhões: Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Isso é lógico. Mas Deus também busca homens e mulheres fiéis na terra. A Bíblia deixa bem claro. Ele diz assim: quando eu voltar, eu encontrarei fiéis na terra? Sim, queridos. Sim. Esses fiéis que ele vai encontrar na terra, a palavra de Deus vai dizer isso lá no Apocalipse capítulo 7. A partir do versículo 1, a Bíblia diz que Deus vai selar um povo na terra. E hoje ele já está selando. E esse povo é você e eu. Deus está colocando o selo dele sobre nós, que é o Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo, muitas pessoas estão sendo fiéis à palavra dele. E essas pessoas que permanecerão fiéis farão parte dos 144 mil que herdarão a Nova Jerusalém. Ah, queridos, essas pessoas somos eu e você. Então, queridos amigos, Deus é fiel e Ele está buscando um povo fiel, um povo que não se compra e nem se vende, um povo que no íntimo ele dá glórias a Deus, ele louva o nome do Senhor, queridos. Está chegando a hora de Deus separar o seu povo dessa terra, separar o joio do trigo, queridos. Ele vai fazer essa separação, ele vai separar o verdadeiro trigo do meio do joio e dizer assim: o trigo vou separar e colocar no meu celeiro para levar para o céu, mas o joio vou ajuntar em feixes e vou queimá-los. Em que lado você estará quando Jesus voltar? Você estará fazendo parte dos feixes do joio ou estará sendo guardado no celeiro, que é as mansões celestiais, fazendo parte do trigo? Quem é você hoje diante da mensagem, diante da palavra do Senhor? Você é o joio ou você é o trigo? Você começa só a dizer que Jesus é fiel e você não é fiel? Ou você também é fiel à palavra do Senhor? Hoje Deus está buscando um povo fiel na terra. Do mesmo jeito que ele buscou Davi como um servo fiel, hoje ele está buscando você e eu para uma fidelidade, para um acompanhamento particular, para que eu e você possa conhecê-lo. E a vida eterna é esta, diz João 17,3, que te conheçam, que tenham um relacionamento contigo, o único Deus verdadeiro. Queridos, do mesmo jeito que Davi foi escolhido, hoje Deus também escolhe você. Aqui no versículo 26 ele diz assim: Ele me invocará, tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. É isso que Deus espera daquele com quem ele escolhe, daquele com quem ele tirou a parte para algo especial. Queridos, nós precisamos invocar, precisamos buscar, precisamos estudar a palavra de Deus, porque Ele é a nossa rocha, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso libertador. Queridos, a última parte agora que nós vamos ler aqui, ou aliás, a última parte, isso mesmo, a última parte diz aqui: a fidelidade de Deus não termina, esperem nele. Olha que interessante. A fidelidade de Deus não termina, ou Deus é fiel em sua disciplina, desculpa, não é a última, mas a penúltima parte, a terceira parte, Deus é fiel em sua disciplina, ainda que nós estamos falando no versículo 39, diz assim, olha só: quebraste a aliança com o teu servo, profanaste a tua coroa jogando no chão, arrastaste todas as suas mulheres, reduzistes a ruínas as suas fortificações, no verso 39 a 40. Queridos amigos, como eu disse, Deus não passa a mão na cabeça das pessoas. Apesar dele ser fiel, ele não é um pai. Ele não é o pai
que é conivente com o erro. É isso mesmo. Deus não é conivente com nossos erros, queridos. Ele faz aliança conosco, ele nos escolhe, mas ele não passa a mão quando nós erramos e nós permanecemos nos erros. Queridos, hoje Deus fala assim, filho, talvez tudo que está acontecendo com você hoje é a minha vara, é a minha disciplina sobre você. Acorda, acorda, querido filho. Eu estou sendo fiel à minha aliança e quero que você também seja fiel. Será que não está na hora de nós sermos fiéis a Deus? Será que não está na hora de nós observarmos tudo que está acontecendo e começar a colocar a nossa vida em ordem com Deus, dobrar o joelho no chão, orar e clamar a Deus, pedindo para que Deus pare essa pandemia? Mas não só parar essa pandemia para que eu possa viver uma vida dissoluta, uma vida sem estar de acordo com a vontade de Deus, parar essa pandemia para que eu possa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, mas só no parar essa pandemia para que eu possa viver uma vida de acordo com Deus, também está errado. Nós precisamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus agora. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela não foi tirada de você. O Espírito Santo ainda está agindo dentro da sua casa, dentro do seu coração. E enquanto ele está agindo dentro do seu coração, Deus está falando, filho, ainda há esperança para você. Ainda há esperança para a raça humana. Então, queridos, Deus não passa a mão naquilo que é errado. E a última parte agora, que é dos versos 46 a 52, diz assim: abreviaste os dias da tua mocidade e o cobriste de vergonha. A fidelidade de Deus não termina. Esperem nele. Verso 47. Lembra-te de como é breve a minha existência. Terias criado em vão todos os filhos dos homens. Quem é que pode viver e não ver a morte? Verso 49. Senhor, onde estão as tuas misericórdias? De outrora juraste a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, dos insultos contra os teus servos e de como trago no peito a injúria de meus povos. Aí no verso 51 ele diz assim: com que os teus inimigos, Senhor, têm insultado, sim, insultados os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Queridos, a fidelidade de Deus, ela não termina. O que ele espera de mim? Que eu tenha paciência, que eu possa esperar nele. Queridos, eu quero ler um verso com vocês que está lá no livro de Gálatas, capítulo 4. Nós estamos na parte final aqui, livro de Gálatas, capítulo 4. Aliás, capítulo 5, desculpa. Capítulo 5 diz assim, falando sobre os frutos do Espírito, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Que amor é esse? Amor ágape. Amor companheiro, amor solidário, amor que ajuda, amor que se compadece, amor que dá e não espera nada em troca. Esse é o amor que ele fala aqui, a primeira característica do amor, ágape, o amor que ele fala aqui que é o fruto do Espírito. Diante de tudo isso, diante de um amor ágape, o que vem atrás dele? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Dentro disso tudo, o que Deus espera? Desse que tem amor, ágape, amor solidário, amor que ama o próximo, porque ele ama a Deus sobre todas as coisas e ama o seu próximo como a si mesmo. É um amor vertical e um amor horizontal. Sabe quem é essa pessoa? Ela tem paciência. Ela sabe esperar em Deus. Mesmo sabendo que Deus é fiel, mesmo tendo todas as certezas de todas as coisas, mesmo quando ele está vivendo no vale da sombra e da morte, esta pessoa tem paciência, ela sabe esperar e ela não vai desistir de caminhar dentro da vontade de Deus. Por isso, queridos, no final desse salmo, o salmista Etan, ele tem o prazer em dar glórias ao nome do Senhor para sempre. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Ou seja, verdade em verdade. Queridos, bendito seja o Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos hoje a paciência, que é o fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida. Mesmo que ele não faça os milagres que você espera, mesmo que algumas coisas estejam acontecendo devido à aprovação que estamos passando, Deus jamais vai deixar de ser Deus. Agora, uma coisa é certa,
A promessa de Deus para Davi, ela se cumpriu. E hoje a promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Espera no Senhor, porque em breve Ele vai voltar e vai nos levar para as mansões celestiais. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Esta é a mensagem de esperança para você, querido amigo e querida amiga, em nome de Jesus. Amém.